Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Carta maravilhosa, você vai amar ouvir essa história e principalmente participar dela depois. Você vai amar. Já vou começar a carta, mas lembre-se, você é pessoa do bem, feita por Deus, pessoa inteligente, simpática, saudável. Deus está dizendo: olha, você pode ser o que você quiser, seja gentil, porque a gentileza gera mais gentileza. Você não achou bonito? Quando você vê alguém ajudando alguém, é bonito mesmo, é lindo. Então por que você também não ajuda as pessoas? Gentileza gera gentileza. E se sobrar alguma gentileza, ajude o nosso canal a crescer. É tão simples, é clicar no ícone valeu, valeu demais. O coração representa esse ícone. É um coração e dentro dele um cifrão. Significa ajuda feita por amor e com amor. Mande, nos ajude. Nós vamos à linda história de hoje que está começando. Olha, ninguém acreditava que as três irmãs, tão novinhas, tão meninas ainda, pudessem se tornar gente de bem. Afinal, uma mãe, gente, sempre faz muita falta. E aquele AVC vitimou fatalmente a dona Silvia, a minha mãe. Eu era só um bebezinho de 4 meses. Eu tinha 4 meses, eu ainda mamava no peito da minha mãe. Meu nome é Clara. A minha irmã do meio, Cecília, ela tinha 2 anos. Eu 4 meses, a Cecília 2. E Cristina, a minha irmã mais velha, tinha 3 anos. Papai Rui ficou viúvo tão cedo e com 3 filhas para cuidar e criar. E desde o princípio o papai dizia: jamais ele iria separar as filhas dele. Elas vão crescer, mas juntas, unidas, palavras do papai. Tanto que uma tia que morava noutra cidade e era irmã do papai, queria ficar comigo, porque eu era mais novinha. Queria me adotar. E tinha até um discurso: Rui, escuta, meu irmão, Rui, você não vai dar conta de 3 meninas, Rui, sozinho, e ainda mais a Clara tão bebê ainda. Eu fico com ela e você luta com as outras 2 mais velhas. A resposta do meu pai foi um sonoro não, não. E dizia para quem pudesse ouvir: jamais irei separar minhas meninas. Elas são irmãs e assim serão criadas por mim. Lógico que não foi fácil, lógico que não. Ele nunca conseguiria sozinho. Num período, o papai contou com a ajuda da vovó, sua mãe. Ele nos deixava com ela e saía para a luta, mas todo fim de tarde ele voltava para ficar conosco. Sem contar que ao longo da vida ele contratou moças para ajudar nos nossos cuidados. E evidente que papai era muito novo ainda quando ele ficou viúvo. Ele tinha só 29 anos quando a minha mãe morreu.
Então ele teve outras mulheres ao longo do tempo, até que nós nos tornássemos adultos. Foram 3 mulheres, mas nenhuma delas conseguiu nos amar como mãe, até porque, sinceramente, eu acho que isso seja uma coisa mesmo impossível. Mas quem havia apostado que as irmãs dariam errado, quebrou a cara. Acho que por tanta dificuldade fomos nos unindo, soldando, colando uma às outras, exatamente isso. Uma cuidava da outra e eu, então, que era a caçulinha, nossa, sem dúvida nenhuma, eu era, entre as 3, a mais protegida pelas minhas amadas irmãs. Graças a Deus, jamais envergonhamos o nosso pai. Sempre fomos pessoas do bem e de bem e muito bem formadas. A falta de uma mãe fazia com que uma se preocupasse ainda mais com as outras. E não nos separávamos. Falávamos todo dia, todo santo dia, uma falava com a outra pelo telefone. Nenhum dia se passava sem que existisse uma espécie de relatório da vida das 3 irmãs. Uma olhava a outra, uma era conselheira da outra. Entre as 3 não tinha segredo, e qualquer que fosse o assunto, tratávamos, discutíamos na hora. E aí o tempo foi passando e começaram os casamentos, e foi na ordem. Primeiro foi a Cristina, a mais velha, que se casou com o Roberto Carlos. Isso mesmo, a Cristina se casou com o Roberto Carlos. Mas as coincidências entre esse meu cunhado e o cantor não paravam aí apenas no nome, não. Ele, o Roberto Carlos, também tinha nascido em Cachoeiro do Itapemirim. Fisicamente eles eram bem diferentes, até porque o meu cunhado, o Roberto Carlos, nosso, ele era da raça negra, ele não cantava, mas ele era poeta. O nosso Roberto Carlos adorava poesia, declamava poesias e até as escrevia. Chegou a publicar um livro com poesias próprias. Tá, ele não fez sucesso como escritor. Como ele não conseguia vender os livros, ele dava esses livros. Mas ele era, de fato, um grande profissional botânico. Tanto que ele trabalhava num laboratório de uma indústria de cosméticos na pesquisa de aromas, fragrâncias para perfumes. Mas ele tinha um vício que ele nunca admitiu que fosse, na verdade, um vício. Uma vez que ele insistia em dizer que aquilo era um hábito, e ele explicava: não é que vício é quando se acostuma a usar coisa ruim, e hábito é quando se acostuma a usar coisa boa. O que ele fazia e defendia como hábito era fumar cachimbo. Adorava fumar cachimbo. E aí era outra coincidência com o cantor, que também fazia a mesma coisa. Como ele, o nosso Roberto Carlos, ele era botânico, ele conseguiu desenvolver um aroma especial para o fumo do cachimbo dele. Foi coisa do laboratório lá. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estava quase concordando que fumar o cachimbo para o meu cunhado Roberto Carlos era de fato um hábito, porque quando ele dava aquelas baforadas com o cachimbo, ele perfumava, sabe? Ele perfumava o ar todo ao redor dele. Ficava aquele cheiro muito agradável, muito gostoso. Quer dizer, até admito que tem gente que não gosta, mas era muito gostoso assim no geral. Então, esse meu cunhado passa a ter um cheiro todo característico e muita gente adorava ficar perto dele quando ele baforava o seu cachimbo. A família inteira nossa gostava. E fomos na sequência certa com o casamento. 1 ano após o casamento da Cristina, se casou a Cecília, se casou com o Pedro. O Pedro, meu cunhado, muito menos excêntrico do que o primeiro, trabalhava em banco e tinha uma vida mais burocrática, vamos chamar normal, embora também fosse uma excelente pessoa. E respeitando a ordem, eu acabei sendo a terceira a me casar.
o que aconteceu 4 anos depois do primeiro casamento. Observe que até nisso nós nos unimos. Os nossos casamentos foram próximos e eu me casei com César. Ele havia herdado, César, meu marido, do pai dele, uma distribuidora de embalagens. Quer dizer, casamos bem, né? Casamos bem, graças a Deus, com gente boa. A verdade era que as 3 irmãs criou uma interdependência, uma dependência uma das outras, que nossas casas eram próximas. Vivíamos no mesmo bairro, em casas diferentes, mas a pé dava para visitar todas as casas num passeio de 15 minutos, ué. Se você andasse 15 minutos, você passava pelas 3 casas. Alguém haverá de perguntar: mas nunca houve sequer uma confusãozinha, uma briguinha? Lógico que sim, lógico. Coisa de irmã, né? Coisa corriqueira, sem nenhuma importância. E quando uma irmã ficava sem falar com a outra, a terceira aqui estava fora da encrenca, ela interferia, deixa disso, ia fazendo as pazes, juntando as coisas aqui, até que voltávamos todas as boas. Tínhamos o mesmo sangue, né? Vivíamos unidas em tudo. E meu pai, ele se orgulhava de ter casado as 3 filhas com bons maridos e começou a viver a emoção de ser avô. Curtiu os 2 filhos de Cristina, a mais velha, os 3 da Cecília, a minha irmã do meio, e as minhas 2 meninas também. Gostava muito dos seus 3 genros. O papai, ele era muito bem tratado pelos genros e com respeito também. Mas o papai não escondia, ele era bem tratado e amado pelos 3, mas ele não escondia a predileção dele pelo Roberto Carlos, o mais velho dos 3. Não porque papai fosse fã de poesia, mas sim porque papai amava cervejinha, churrasco, boa música, e Roberto Carlos vivia a proporcionar tudo isso para ele. Desde que depois, lógico, tinha uma contrapartida, o ouvíssemos a declamar pelo menos um dos seus odes. Sem contar que todos amavam o cheiro do seu cachimbo, sempre muito perfumado. O papai mesmo vivia a elogiar. E entre poemas, churrascos, cervejinhas, netos, filhos, filhas, né? As 3 filhas, as baforadas de cachimbo, meu pai chegou aos 68 anos. 68. E que coisa, se um AVC vitimou fatalmente a minha mãe, a mesma coisa aconteceu com meu pai. Papai também não durou muito. 68 anos. Pelo menos nós o queríamos muito mais, por muito mais tempo. Mas ele se foi aos 68 anos, vítima de AVC. Sofremos muito com a sua perda. Ainda bem que tínhamos umas às outras para um conforto e um consolo maior. A verdade foi que nos unimos ainda mais depois da morte do papai. Papai faria muita falta, porque sempre fora o nosso protetor, sabe? Papai, ele vestia essa capa do super-herói, do pai protetor. Se bem que quando ele faleceu, eu, a sua caçula, eu já estava com 39 anos. Quer dizer, não era mais uma menininha, não. Então, fortalecidas pelo preparo da educação que nós recebemos, tocamos nossas vidas. Olha, 3 anos depois da morte do papai, foi que tudo aconteceu. Eu, naquele dia, saí para fazer caminhada e me lembrei que eu estava louca para fazer o bolo de mandioca ralada. Era uma receita da vovó. E o caderno da vovó, a vovó já tinha falecido, o caderno da vovó tinha ficado com a Cecília, a minha irmã do meio. Então eu saí para fazer caminhada e doida para fazer o bolo de mandioca ralada. Eu estava caminhando e como eu estava próxima à casa da Cecília, eu resolvi passar por lá
para pegar o caderno. Cheguei na frente da casa, devia ser umas 4:30 da tarde. Mas a casa estava toda fechada. Detalhe, a casa da Cecília era muito fechada mesmo. Ela não tinha grade na frente da casa, e sim portões fechados de alumínio. Mas apesar disso, eu tinha certeza de que ela estava em casa. Isso porque eu a vi no andar de cima, quando ela puxou assim um pedacinho da cortina. Sabe quando a pessoa puxa um pedacinho da cortina para espiar quem tocava a campainha? Eu estava ligada nisso e eu vi. Tanto que na hora eu fiz a seguinte brincadeira, eu gritei: não adianta esconder não, viu, Cecília? Eu te vi. Eu te vi, viu? Eu te vi. Não adianta se esconder. Mas a verdade era que se eu não tivesse gritado isso, a minha irmã teria se escondido mesmo. E eu não tinha a menor ideia do porquê que ela estava fazendo aquilo. E eu tive que gritar de novo: Cecília, que foi? Fiquei preocupado. Cecília, que foi? Eu te vi. Pode abrir o portão. Eu te vi. Eu te vi, Cecília. Mais estranheza ainda. Ao invés do portão, ela abriu a janela lá do piso superior do sobrado onde eu morava, e de lá ela gritou: o que você quer, Clara? Eu tô ocupada agora. Eu não posso abrir o portão, eu tô ocupada. Era a primeira vez que acontecia isso. Jamais em tempo algum a minha irmã deixaria de abrir as portas da casa dela para mim. Expliquei para ela que eu queria um caderno de receita da vovó, e ela me falou: ah, tá, daqui a pouquinho eu levo para você na sua casa. Já eu levo para você lá. Olha, numa situação normal, eu deixaria para depois, sem problema nenhum. Mas a minha irmã tinha ficado nervosa. Nós nos conhecíamos com uma palma da própria mão. Eu não fiquei satisfeita. Eu percebia a indecisão das suas palavras, sem contar que as palavras saíram engasgadas. Então eu insisti: não, Cecília, não, eu quero agora o caderno. Eu preciso do caderno da vovó agora, eu quero agora. E ela, vendo que eu falei sério e num tom áspero, ela me pediu que eu esperasse um pouco. E o que ela fez? Ela veio, abriu a portinhola do portão de alumínio, mas não o portão, só aquela portinhola, e me entregou por ali o caderno da vovó. E eu, admirada, falei para ela: ué, você não vai abrir o portão para mim? Ah, larga de ser chata, Clara. Larga de ser chata, Clara. Você não percebeu que eu não posso? Eu tô fazendo uma reza em casa. Eu tô fazendo uma reza aqui em casa. Eu tô passando incenso na casa toda. É uma simpatia. Eu não posso abrir a casa. Não posso. Por favor, me respeite. Caramba. Ineditismo total. Isso nunca antes tinha acontecido. Eu peguei o caderno de receita da vovó, mas era sempre com o portão fechado. E eu, ainda na dúvida, falei: mas tá tudo bem mesmo na tua casa, Cecília? Tá tudo bem? É tudo bem, lógico. É uma simpatia, é uma reza. Eu tô queimando incenso, depois eu te conto. Tá? Tá? E apressadamente, e ela fechou a portinhola do portão. E eu, com o caderno de receitas em mãos, na calçada do lado de fora, eu não conseguia nem sair do lugar. Até porque tinha vindo um cheiro com a minha irmã. Prestem atenção. A minha irmã, quando me trouxe o caderno de receita da vovó, que ela abriu a portinhola do portão, veio com ela
um cheiro, um aroma inconfundível. Tinha vindo com ela o cheiro do cachimbo do Roberto Carlos, meu cunhado. Era o cheiro do cachimbo do Roberto Carlos, meu cunhado. Eu não iria confundir esse cheiro nunca. Mas espera aí, a minha irmã falou que ela estava queimando incenso. Será que eu estou confundindo os cheiros? Não, impossível. Impossível, porque o aroma do cachimbo de Roberto era único. Pensei comigo, não, peraí, isso não tá certo. Tem alguma coisa muito errada aí nessa história. Ainda que seja pela primeira vez, a minha irmã tá mentindo pra mim. Tá mentindo, tá me escondendo alguma coisa. Eu, muito desconfiada, eu caminhei um pouquinho e parei, fiquei escondida atrás de uma árvore, mas de olho ligado na casa da minha irmã. Qual era a minha desconfiança? Óbvia, a de que meu cunhado Roberto Carlos estava lá dentro. Ela trouxe consigo, ao me trazer o caderno, o cheiro do cachimbo dele. E se de fato isso tivesse ocorrendo, significava dizer que ela estava escondendo o Roberto Carlos, o cunhado lá dentro. Não era uma coisa pública. Começou nesse momento a passar um monte de coisa pela minha cabeça. E essas coisas todas passando pela minha cabeça queriam até me proibir de pensar. Será a minha irmã com o meu cunhado? Não posso pensar nisso. Isso nunca. Eu não posso pensar nisso. O que eu estou pensando? Eu não posso. Que pecado que eu estou cometendo? Mas eu continuei escondida atrás da árvore e de olho na casa dela. 20 minutos depois, mais ou menos, o portão da casa se abriu e quem saiu de lá? Ele, Roberto Carlos, o meu cunhado. Ele sai ressabiado, olhou para cima, olhou para baixo da rua. Quando olhou em frente, não pôde me ver, porque eu ainda me escondi atrás da árvore. O problema foi que ele caminhou para o meu lado, porque o carro dele não estava muito longe da árvore, mas longe da casa. Era notório que ele deixou o carro longe da casa da minha irmã. Afinal, se ele quisesse que o carro fosse visto, ele poderia ter parado em frente à garagem da minha irmã, a garagem da casa dela. Mas não, ele fez questão de deixar o carro longe. Ele também estava se escondendo. Por que aquilo estava acontecendo? Eu ainda pensava, meu Deus, será? Eu acho que eu estou sendo muito maldosa, mas será que a minha irmã Cecília e ele... Não dá nem para pensar uma coisa dessas. Ele saiu com o carro, o Roberto Carlos, no sentido da direção da mão da rua, sem passar na frente da casa. E eu ainda permaneci um tempo escondida atrás da árvore. Acho que eu queria recuperar um pouco do fôlego, ou tentava reorganizar os pensamentos. Depois de um tempo, eu caminhei para casa. Eu queria fazer o bolo com a mandioca ralada. Era uma delícia a receita da vovó. Era infalível também. Mas eu não tinha cabeça para fazer o bolo. Eu sentei na mesa, eu fiquei pensando no que eu ia fazer. Pensei em ligar para Cristina, para minha irmã mais velha, a mulher do Roberto Carlos, para perguntar se o marido dela tinha combinado alguma coisa com a Cecília. Não.
não posso. Eu não podia fazer isso. Eu pensei, então, vou ligar para Cecília. Vou perguntar para Cecília porque ela estava com o Roberto Carlos, o que ele estava fazendo dentro da casa dela e até o escondeu. Não, também não era o correto, porque ela poderia inventar outra história. Ela estava falando da história da reza, do incenso. Nesse ínterim, chegou o meu marido, o César. Ele viu e logo me percebeu ansiosa. Ao perguntar o que é que eu tinha, eu me abri com o César. Eu me abri com ele era meu marido, eu confiava total nele. Me abri com ele, descrevi a cena. Mas ele não reagiu com espanto, não. Ele não reagiu com espanto das minhas desconfianças. Naquele jeito calmo do meu marido, ele deu meio sorriso e falou: Clara, eu já desconfiava, Clara. Eu já desconfiava. Eu fiquei pasma, como assim? E ele me disse: Cecília sempre foi muito fã do Roberto. Você nunca observou como os olhos dela brilham quando ele declama as poesias dele? E o vive elogiando o perfume do cachimbo dele. Ela é fã. E outro dia ela estava comentando que os homens brancos que desculpassem, mas os homens negros são infinitamente mais bonitos, fortes. Eu entendi o que ela estava querendo dizer, assim. Eu não sou bobo. Ela vive elogiando o Roberto, mas só isso, César? Claro que não. Eu já tinha sentido coisa a mais. Ué, e você nunca me falou nada, César? Você sabe o que eu sou inimigo de fofoca, eu detesto fofoca. Não ia falar isso pra você, mas já que você hoje viu essa cena, pode crer, isso não é de agora não, viu? Ô César, mas você acha que de verdade eles podem ter um caso? Claro que isso vai ficar entre mim e você, mas você acha, César? César, eu não sei, eu tô perdida, me ajuda. Tá, eu vou te falar algo aqui, mas você não deve nem sonhar em comentar nada com a sua irmã Cristina, porque você ia arrebentar com a família, hein? Mas o que você sabe, César? Eu, no dia do sepultamento do seu pai, eu vi um abraço entre os dois, a Cecília e o Roberto. Mas foi um abraço que foi além do abraço fraternal. No fim, eu vi que se beijaram. Se beijaram na boca. Não, na boca. Não foi um beijo escandaloso. Assim, quase um selinho, um pouco mais do que um selinho, mas longe de ser um beijo escandaloso, mas na boca. Não me fala isso, César. Falo porque eu vi. Depois eu até dei um toque no Roberto Carlos para que eles tivessem mais cuidado, porque eu tinha visto. E ele nem tentou negar, apenas me agradeceu pelo toque. Meu Deus, César, ele não negou? Não. Então, é verdade? Olha, eu vou te dizer uma coisa: 99% de chance de ser verdade. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Ainda se o papai fosse vivo, pelo amor de Deus. Nem pensa numa coisa dessa.
zíper, tá? De fato eu tinha prometido para o César manter segredo, mas eu não sabia se eu teria essa condição de guardar aquilo comigo. A minha consciência cobrava falar com a minha irmã, só não sabia com qual irmã primeiro. Mas nesse ínterim, vejo que a vida, nesse ínterim, o meu cunhado Roberto Carlos, ele já vinha se engasgando muito. A coisa assim de um mês e uns dias antes disso tudo, ele já vinha, o Roberto Carlos, ele já vinha se engasgando muito. Isso acontecia com qualquer coisa que ele estivesse comendo. Ele tinha ido ao otorrino, que pediu um exame mais detalhado, e no dia que saiu o resultado, a minha irmã, a Cristina, a mulher dele, me liga chorando, desesperada. Que foi, Cristina? Eu até pensei, será que ela descobriu alguma coisa? Que foi, Cristina? O Roberto tá com câncer. Ele tá com câncer de esôfago. Calma, Cristina, calma. Eu não posso ficar calma. O médico falou comigo. Tá muito avançado. Como assim? Descobriram agora? Tá muito avançado. A notícia era terrível. O Roberto Carlos estava com câncer de esôfago. E o pior, tinha sido uma doença silenciosa. Quando se manifestou, o tumor já era grande demais. Foi um terror para a família. Minha irmã Cristina sempre foi desesperada com doença e não suportava ver o marido se engasgando ainda em casa com qualquer coisa que ele tentasse deglutir. Sem contar que ela tinha que trabalhar, ela era funcionária pública. Ela era concursada. Resultado, a mais preparada para isso era justamente aquela que se apresentou: pelo amor de Deus, eu quero ajudar, eu preciso ajudar. Ele vai vir aqui para casa, eu quero trazer ele aqui para casa, eu quero cuidar dele, eu quero cuidar do meu cunhado amado. Quem? A Cecília. A Cecília, a minha irmã do meio, que quando ficou sabendo, faz aquilo. Leva o Roberto Carlos para casa dela. Ela queria cuidar do cunhado. A minha irmã, a Cristina, muito unida a ela, concorda. Até porque a Cecília, das três, ela era a melhor preparada para isso. Sabia cozinhar de tudo e começa a preparar para o Roberto comida pastosa e até líquida para o Roberto, porque não conseguia mais engolir. Até que ele foi obrigado, o Roberto Carlos, a colocar uma sonda esofágica, porque a doença avançou numa velocidade incrível. Aí ele já não conseguia engolir mais nada. Precisou da sonda esofágica. Segundo se comenta, a culpa desse tumor era o hábito do cachimbo, então era vício. Aquele fumo perfumado com aqueles aromas que ele trazia lá do laboratório de botânica, aliás, ele que preparava os perfumes, aquilo tudo acabou, segundo um médico especialista, tendo um efeito ruim para o organismo. O que era a graça do Roberto Carlos e o charme dele, se realmente se confirmasse aquilo que o médico estava falando, tinha se transformado na causa da sua tormenta. Mas agora eu vendo a dedicação da Cecília pelo cunhado, a minha irmã Cecília, ela se dedicava 24 horas do dia se dedicando ali ao cunhado, meu cunhado cada vez mais mirrado, magro, se acabando. Eu não tinha mais nenhuma dúvida. Ela amava aquele cunhado. Mas não era o amor que eu sentia, era algo mais. Eles de fato tinham um caso.
Era impressionante o que ela se desdobrava para cuidar daquele cunhado. Mas o tumor de Roberto foi extremamente agressivo, nunca vi nada igual. E embora tudo fosse tentado, estavam discutindo até uma cirurgia num período de 6 meses. Não passou disso. Ele morreu. O Roberto Carlos, meu cunhado, morreu. A tragédia que se abateu sobre a família foi imensa. Todas sofremos muito. Meus sobrinhos, todos. A minha irmã Cristina. Mas o sofrimento da Cecília, a minha irmã do meio. O sofrimento da Cecília era ainda maior do que o sofrimento da Cristina. Nossa! Quanto ela sofreu e chorou. Quanto ela sofreu e chorou. Depois do sepultamento do meu cunhado, meu marido me chamou para uma conversa. O César, meu marido, me chamou para conversar. Clara, pelo amor de Deus, olha, para pensar no que iria resolver sua fala sobre tudo agora. Nada. Apenas iria aumentar as dores e os sofrimentos. Suas irmãs já sofrem tanto. Cada uma sofre por seus próprios motivos. Então eu te pergunto, Clara, por que aumentar ainda mais essa dor? Guarda o que você viu com você, e eu guardo o que eu vi comigo. Mantemos o segredo. Não vamos acabar com o que resta, entendeu? É uma questão de humanidade, caridade, espiritualidade e até de inteligência. Guarda com você o que você viu. Eu guardo comigo o que eu vi. Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Isso tudo pode se esclarecer de uma outra forma, sem que você fique taxada como responsável. Você não precisa disso, Clara. Nem você e nem eu. E nem a nossa família inteira. Nossos filhos, os filhos do Roberto, os filhos da Cecília, o marido da Cecília tem cara mais legal do que o Pedro. Não tem? Realmente não tinha. Esse meu cunhado, o marido da Cecília, ele era muito especial. Muito especial. E como funcionário de banco, ele chegou à gerência, ajudou quem ele pôde e ajudava ainda. Meu marido me convenceu. Eu fiz segredo. Ele fez segredo. Vivemos assim, unidas, amigas. Elas ainda choram e sofrem demais pela perda do meu cunhado amado. Cada uma pelo seu motivo. E eu, como sou uma admiradora desse canal e fã desse canal, falei com meu marido, falei com o César, que também acompanha, ouve comigo muitas das histórias. Falei, César, eu vou escrever. O que você acha? Escreve. Aí sim, eu te apoio. Escreve.
vamos pedir a opinião das pessoas. Mas obviamente que tivemos todos os cuidados para manter tudo em sigilo. Os cuidados óbvios. Mas eu pergunto. A pergunta vai direta para você. No meu lugar, o que você faria? Me ajuda, me orienta. Me dê a sua sincera e honesta opinião, por favor. Enquanto isso, curta a história, dá o teu joinha. Se inscreva no canal, que é muito importante para o canal. E manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa.